Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Bom, neste curso nós iremos entender um pouco as formas que existem de lucrar com o sistema de envidraçamento de sacadas. Bom, então seja bem-vindo, você está na primeira aula de maneiras diferentes de lucrar com envidraçamento de sacada. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você saber. Bom, a ideia deste novo curso surgiu com o curso anterior, que se chama Curso Expresso de Envidraçamento de Sacadas. Na 10ª e última aula do curso Expresso de Envidraçamento de Sacadas, eu mostrei para as pessoas que fizeram este curso 14 maneiras diferentes de trabalhar com envidraçamento de sacadas. Ok. A grande questão é que eu simplesmente pincelei algumas dessas informações e depois, recebendo alguns e-mails das pessoas que acabaram me enviando algumas dúvidas, como por exemplo, Gabriel, ok, você falou sobre um determinado tipo de sistema, sobre um determinado tipo de modelo de negócios, mas você não explicou exatamente como eu faço para poder efetivar esse sistema na minha realidade. Aproveitando, desde junho de 2015, nós aqui do setor vidreiro estamos realizando pesquisas para saber como anda o produto, no caso, o sistema de envidraçamento de sacadas no Brasil. Bom, não é novidade para ninguém dizer que em 2015, no ano passado, a crise apertou bastante e nós aqui estávamos muito preocupados com a viabilidade deste produto. Até porque nós, naquela época, iríamos fazer o curso especialista em envidraçamento de sacadas. Então, não sei se você sabe, mas foi assim. Primeiro, nós, querendo tirar dúvidas das pessoas sobre o sistema de envidraçamento de sacadas, lançamos o curso expresso. Quando chegou mais ou menos na 7ª, da 5ª aula em diante, as pessoas começaram a nos perguntar se era possível fazer um curso mais aprofundado. Bom, então nós fizemos uma pesquisa dentro do próprio curso Expresso de Envidraçamento de Sacadas, fazendo a seguinte pergunta: se nós do setor vidreiro fizéssemos um curso mais aprofundado, o que você acha? Você compraria? Então, muitas pessoas que estavam participando do curso Expresso disseram: Gabriel, ok, é isso que eu quero realmente um curso mais aprofundado. Por quê? Porque o Expresso de Envidraçamento de Sacadas, a finalidade dele era que, depois das 10 aulas, você como profissional ou futuro profissional de envidraçamento de sacadas percebesse se esse negócio era para você ou não era para você. Por quê? Porque muitas pessoas, como a gente sabe, o sistema de envidraçamento de sacadas ainda é bastante lucrativo. E antigamente era mais lucrativo ainda. Acontece que muitos vidraceiros, querendo logicamente ter um ganho maior, se aventuraram a trabalhar com o produto, no caso, o envidraçamento de sacadas. Bom, alguns se deram bem, mas a maioria se deu mal. Por quê? Porque naquela época não existiam tantos cursos, não existiam cursos mais aprofundados sobre esse sistema. Então, alguns foram apanhando na rua mesmo e aprenderam, tomando prejuízo e conseguiram se superar, conseguiram hoje trabalham muito bem com esse produto. E, por outro lado, grande parte dessas pessoas, desses profissionais, não se deram bem justamente pelo fato de não terem algumas informações básicas, porém muito peculiares. Então, a ideia do curso Expresso de Envidraçamento de Sacada era justamente mostrar essas informações para todos os pretendentes, para que eles realmente pudessem perceber: poxa, isso é para mim, poxa, isso não é para mim. Então, ok. Na 10ª aula, então, do curso Expresso, eu mostrei lá 14 modelos de negócio, como eu acabei de falar. E, então, como eu disse, antes da gente produzir esse curso mais aprofundado,
nós começamos a fazer uma pesquisa sobre a viabilidade desse produto. Quanto tempo de vida esse produto ainda tem no Brasil, por exemplo? Então, começamos a fazer várias pesquisas e desde 2015, de junho de 2015, nós estamos aí conversando com as beneficiadoras também. Principalmente com muitos fabricantes que fornecem algum tipo de sistema ou kit ou acessórios para envidraçamento de sacadas. Bom, a lógica é, 2015 todo mundo sabe que iniciou-se, na verdade a crise iniciou em 2014, mas a gente sentiu bem os reflexos da crise em 2015. E para nossa surpresa, quando nós ligamos para a maioria dos fornecedores, para os fabricantes de produtos relacionados ao envidraçamento de sacadas, nós percebemos que a maioria deles estavam otimistas. Tanto isso é verdade que a maioria deles estão lançando novos produtos, novas soluções dentro do sistema de envidraçamento de sacada. Bom, nós estamos no começo do ano de 2016 e você vai poder ver muito desses lançamentos na feira que acontecerá em junho, na Glass South America, ou Glass, o pessoal fala Glass, e também na feira que teremos em setembro, se eu não me engano, que é a FESCOA. Pode se preparar que muitas dessas novidades que eu estou te falando agora, você vai poder ver concretamente lá na feira. Então, o que esses beneficiadores, no caso, o que esses fabricantes estão fazendo? Estão amolando os machados porque sabem que a crise, entre aspas, é passageira, mas que mesmo com a crise, o envidraçamento de sacadas ainda é um ótimo negócio. Ok, então você pode estar se perguntando assim, esse Gabriel tá de sacanagem, esse cara é um brincalhão. O Brasil inteiro em crise e o envidraçamento de sacada está tranquilo? E digo mais, o envidraçamento de sacadas, ele não só se manteve estável no mercado, como ele aumentou as vendas. E aí, como eu disse, você pode estar dando risada agora e falando assim, esse Gabriel, o cara está de sacanagem. Esse cara não é sério. Mas eu digo para você, o que eu estou falando é muito sério. E eu posso te dar algumas ideias do porquê o envidraçamento de sacadas não sofreu com a crise. Muito pelo contrário, ele aumentou as vendas. E eu vou te dizer o porquê. Então vamos lá. Os produtos que mais se sobressaem numa crise é justamente os produtos que ajudam as pessoas a passar pela crise. E o envidraçamento de sacadas, ele se encaixa nessa questão, como por exemplo, com a tal da crise, as pessoas passam mais tempo dentro de casa. Todo mundo sabe que se alimentar fora de casa ficou mais caro e também, consequentemente, beber fora de casa ficou mais caro, festejar fora de casa ficou mais caro, mas isso não quer dizer que as pessoas estão mortas dentro de suas casas. Não, elas ainda querem festejar, elas ainda querem convidar os amigos para assistir um filme, elas ainda querem fazer lá o tal do happy hour. Então, elas continuam vivendo, mas de uma maneira mais econômica. E como você faz isso? Por exemplo, você vai comprar uma cerveja, entre aspas, para quem toma cerveja, no caso eu não tomo, mas para quem toma cerveja, você vai pagar aí numa cerveja, entre aspas aí, R$4. Vamos supor que você é daqueles que gosta de tomar cerveja artesanal e vai pagar aí 10 ou 12 reais numa garrafa de cerveja. Legal. Se você for em uma loja especializada onde vende essa cerveja artesanal, você vai pagar de 10 a 12 reais numa garrafa, ok? Ok. Se você abrir essa garrafa nesse mesmo local e tomar com alguns amigos, você vai pagar uma média aí de 15 a 20 reais. Então o que as pessoas estão fazendo? Estão comprando a sua cerveja artesanal e estão levando para suas casas. E aí é onde o envidraçamento de sacadas entra. Por quê? Porque nós sabemos que hoje no Brasil existe uma verticalização constante, Hoje, com a escassez de alguns terrenos, principalmente nas grandes capitais, onde os terrenos se tornam mais caros, existe uma verticalização, construção de muitos prédios. Ok, então, muitos desses cervejeiros que gostam de sua cerveja artesanal moram em apartamentos. E o que eles fazem? De repente eles pensam assim, poxa, eu vou envidraçar minha sacada
Porque da minha sacada eu posso fazer uma cozinha, uma varanda gourmet, ou eu posso simplesmente fechar para colocar um sofá e convidar os amigos, ou simplesmente vou fechar para poder caber mais pessoas dentro do meu apartamento, porque normalmente você sabe que apartamento é pequeno. Então, olha só, o envidraçamento de sacada, ele também ajuda a passar pela crise. Por quê? Porque as pessoas ficam mais tempo dentro de casa, com isso não querem perder o seu conforto, então incrementam mais os seus apartamentos. Bom, um outro detalhe que passa muito despercebido é o seguinte: como você sabe, lá para o ano de 2009, de 2008 até 2013, 2014, muitos prédios foram construídos e até hoje esses prédios ainda estão sendo construídos. Mas existiu um grande corte na demanda de procura para esses apartamentos que foram construídos, que foram terminados em 2014, em 2013 e em 2015. Legal. Então vamos pensar o seguinte: imagine que um construtor ou um cara comum como eu e você compramos um apartamento porque naquela época o melhor negócio que tinha era comprar imóveis. Então eu e você compramos um apartamento e agora acontece o seguinte: existe centenas de apartamentos no mesmo bairro que o nosso apartamento e quase com o mesmo preço. Então hoje, quem tem condições, quem está com dinheiro, quem quer comprar um apartamento, hoje tem muito mais poder de barganha do que antigamente. Porque hoje existem muitos apartamentos precisando ser alugados. Então eu, como dono de apartamento, eu posso pensar o seguinte: caramba, eu tenho lá 400 mil reais, 500 mil reais parado, investido e quero resgatar esse dinheiro. Então o que eu faço? Eu posso incrementar o meu apartamento. E um desses grandes incrementos, vamos dizer assim, não sei nem se tem essa palavra, desses grandes benefícios que eu posso aplicar ao meu apartamento para conquistar potenciais clientes é justamente envidraçando a sacada. Por quê? Porque o envidraçamento de sacada, ele permite com que o proprietário aumente o seu espaço. Então, vamos supor, o cara compra um apartamento com 50 metros quadrados úteis e com a sacada ele ganha mais 4, 5 e até 6 metros. Então, quando você envidraça a sua sacada, você investe 5 mil a mais, porém recupera os 500 que estão lá parados. Então, olha para você ver a jogada. Então você tira 5 mil do bolso, 6 mil do bolso, para poder envidraçar sua sacada. Em compensação, a chance desse proprietário vender o seu apartamento é maior. Então, olha como o envidraçamento de sacada também ajuda as pessoas a passarem pela crise. Vale lembrar que uma sacada envidraçada por si só já é um fator econômico muito importante. Por exemplo, ainda dentro da crise, eu tenho um conhecido que ele trabalha com design e desenvolvimento de logomarcas. Até o ano de 2015, ele alugava uma sala em um prédio lá, aqui na cidade ao lado de São José dos Campos. E só que com a crise, ele viu que precisava cortar alguns gastos. Então o que ele pensou? Ele falou, é o seguinte, eu vou ter que devolver o apartamento, a sala no caso, porque é só uma sala. Vou procurar um aluguel mais barato. E aí, isso não teve nada a ver comigo, na verdade, não sei quem que colocou essa ideia para ele, mas ele, conversando com algumas pessoas, teve um insight, teve a ideia de envidraçar a sua sacada que até então estava lá, somente guardando o brinquedo das crianças, uma rede pendurada e umas cadeiras e umas plantas lá. Ele teve a ideia de envidraçar a sacada. E olha que interessante, ele pagava nessa sala R$800 de aluguel. Até que é uma quantia, não é nem tão cara na verdade, para uma sala daquele porte, naquele local e naquele edifício. Um edifício comercial muito imponente aqui em São José dos Campos. Então é o seguinte, ele pagava R$800 de aluguel. E
pagou 4.200 para envidraçar sua sacada. Olha que interessante, olha o apelo econômico que esse cara teve. Ele produz lá, né, logomarcas, então o trabalho dele praticamente se resume ao computador, né, uma conexão de internet, tudo que ele tem na casa dele. Ele arrumou ali a sua sacada, né, para se caso precisar receber algum cliente, coisa que acaba sendo difícil, mas arrumou a sua sacada, arrumou ali seu escritório, fez da sacada um escritório mesmo. E olha que interessante, com praticamente 6 meses trabalhando em sua casa, ele já tirou o valor do investimento que ele comprou em vidraçamento de sacadas. E digo mais, antes ele pegava trânsito para chegar até o seu escritório. Hoje ele já não pega mais. Hoje ele trabalha praticamente em casa, ou seja, ele acorda 1 hora mais tarde para entrar no mesmo horário no serviço. E tem outro detalhe, hoje ele tem a possibilidade de não utilizar mais o carro, então ele já economiza na gasolina. E outro fator importante é que ele hoje almoça em casa. E ele tem uma empregada, né, uma senhora que o auxilia, ele é casado, a esposa dele também trabalha fora, ele tem uma filhinha que praticamente fica o dia inteiro na escola. Então, essa moça que já cozinhava anteriormente, passou apenas a colocar um pouco mais de água no feijão e só. Então hoje ele economiza olha só, com um investimento de R$ 4.200, hoje ele economiza R$ 800 por mês de aluguel. Ele economiza o transporte mensal, que fica nada aí, mais uns R$ 200, né? Contando gasolina, desgaste do carro, pneu e tal. Fora o almoço, que a gente sabe que também não está barato almoçar fora. E ganhou qualidade de vida, porque ganhou praticamente 1 hora de sono a mais. Hoje ele consegue ficar trabalhando até mais tarde e está dentro de casa, certo? Então ele não tem aquele problema, nossa, tá muito tarde, preciso ir embora, preciso ver minha família. Não. Qualquer coisinha ele vai lá, abre a porta ali, né? A porta-balcão, dá uma olhadinha na família, brinca lá 15, 20 minutinhos com o filho e volta a trabalhar de novo. Ele está em casa. E olha a qualidade de vida que esse cara ganhou. Então, pense o seguinte, por que eu estou falando por que eu puxei esse assunto do escritório na casa desse meu colega? Na verdade, ele não é nem meu amigo, ele é um conhecido. Na verdade, ele já fez alguns trabalhos para mim. Olha como é interessante. Eu estava vendo uma pesquisa aí, não me lembro muito bem aonde, eu sei que era na internet, se você procurar você vai perceber, que tem aumentado o número de profissionais que trabalham em casa. Inclusive, muitas empresas multinacionais, empresas pequenas, estão incentivando seus funcionários a trabalharem em casa. Por quê? Com isso, eles economizam espaço físico, economizam justamente no cansaço do cara que, por exemplo, que às vezes pega transporte para poder chegar no serviço, já chega meio cansado. E com isso, eles conquistam diversas economias por aquele profissional que está trabalhando em casa. Esse escritório, entre aspas, chama-se home office. Então, é uma tendência que veio lá dos americanos, mas hoje essa tendência é muito forte no Brasil, principalmente em tempos de crise. Quanto uma empresa, por exemplo, que tem 200 funcionários trabalhando no escritório, não economiza, se 100 desses funcionários começarem a trabalhar em suas casas? Então, olha para você ver como o envidraçamento de sacada ele tem um apelo econômico e por isso que ele tem aumentado. Agora, um outro fato que permitiu com que o envidraçamento de sacadas aumentasse as vendas foi o seguinte. Você sabe que o envidraçamento de sacadas, teoricamente, ainda é um sistema muito novo no Brasil. Ele está no Brasil desde 97, mas foi em meados de 2003, 2002 que ele deslanchou de verdade. Então, ele ainda é um sistema muito novo. Se a gente pegar as grandes capitais, né, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ok, se você pega essas grandes capitais e as cidades em torno das grandes capitais, você vai ver que ele é muito popular.
que hoje você tem até uma certa facilidade de vender esse produto porque você não tem mais que ficar explicando para o seu cliente como era há 5 a 8 anos atrás. Você tinha que ficar ensinando o seu cliente sobre o seu produto. Não, hoje o seu cliente vai falar, Gabriel, eu quero vidraçamento entre sacadas, eu quero fechar minha sacada com vidros. Quero aquele sisteminha lá que para todo lá no cantinho só, que abre total. Então o cliente já sabe o que é porque o produto já está popularizado. Mas um dos fatores também que eu percebo que tem feito com que as vendas do envidraçamento de sacadas tenham aumentado é que em muitas regiões do nosso país o envidraçamento de sacadas ainda é uma novidade. E como que eu sei disso? Porque, por exemplo, no curso expresso de envidraçamento de sacadas nós tivemos muitas inscrições e sempre nós estamos ali comunicando, né, se comunicando com essas pessoas. Você sabe como é o nosso estilo. Então eu gosto muito da comunicação, gosto muito de saber o que está acontecendo. Semana sim, toda semana eu mando um e-mail para você, para perguntar e aí como é que tá, para mandar novidades, para mandar vídeos. Agora nós temos também a Rádio Vidreira, então nós estamos em constante comunicação. E muitos participantes do curso que nós temos a oportunidade de mandar e-mails ou até mesmo de ligar aqui, a gente pergunta aí, na sua região, como é que está o envidraçamento de sacada? E muitos deles falam, Gabriel, aqui ainda não tem envidraçamento de sacada, cara. Aqui ninguém conhece, aqui é novo, aqui tem um cara só que faz, ou aqui tá chegando agora. Então, o que acontece? O envidraçamento de sacada, ele se estabilizou nas grandes capitais, nos grandes centros, nas cidades em torno, e agora ele está indo para cidades mais afastadas. Olha que interessante. Então, muita coisa explica esse aumento do envidraçamento de sacada, esse aumento da venda do envidraçamento de sacada. Então não é lorota do Gabriel, é só você analisar. É só você analisar tudo isso que eu estou falando para você. Então, os produtos que ajudam o seu cliente a passar pela crise são justamente os produtos que você precisa investir para que você também consiga passar por essa crise. Bom, uma coisa interessante também que nós costumamos ouvir muito, né, desses nossos colegas que participaram do curso expresso de envidraçamento de sacadas, é o seguinte, é que o envidraçamento de sacadas é caro. Mas eu sempre costumo dizer isso. O que exatamente significa é caro? A verdade é uma só. Não existe produto caro. Não existe. Repare bem para você ver se eu estou mentindo. Esses dias eu fui numa concessionária aqui na cidade ao lado de São José dos Campos. Tava precisando trocar o carro e tal, e aí eu fui lá só pra olhar. Na verdade eu não comprei nada, eu só fui lá para pescoçar mesmo. E era um sábado e tava cheio. Essa concessionária, ela vende tanto carros novos e carros usados. Geralmente acho que eles pegam os carros usados no rolo, né? E acabam formando lá um estoque de carros usados também. Falei, legal, vamos entrar lá. E eu notei que tinha né, no centro ali da concessionária, uma concessionária grande, no centro da concessionária existia ali um burburinho de gente. E aí, né, curioso, fui lá olhar e ver o que era também. E se tratava de um Camaro branco conversível. De fato, o carro é bonito demais. É muito nervoso, é muito brabo aquele carro. Aquele carro realmente é fera. E tinha muitas pessoas ali, tirando fotos, né? Fazendo pose, uns querendo olhar dentro do carro para ver, né, o interior do carro, outros já mais querendo ver ali o motor do carro. Alguns ali só realmente tirando uma selfie ali, mostrando que estava lá dentro do Camaro, né, que estava no Camaro e tal. Então pensa o seguinte, vamos imaginar que essa loja aqui na cidade ao lado também pensasse como esses meus amigos vidraceiros, que as pessoas só querem produtos baratos, as pessoas não compram produtos caros. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos o Camaro ele é até barato. Só que aqui no Brasil, né, a gente sabe por quê, o Camaro ele custa um absurdo. Com o preço de um Camaro, dependendo do carro que você comprar e dependendo do Camaro, principalmente esse que era um Camaro branco, até aí tudo bem, mas conversível, então um carro já mais, como eu posso dizer, mais limitado, né? Limitado não, mais raro, isso, agora achei a palavra, mais raro. Então, esse carro custava um dinheirinho bom
que pelas minhas contas daria para comprar quase 10 carros populares 1.0. Então, o dono dessa concessionária pode pensar, não, vamos vender só carro popular 1.0. Camaro não vende porque os consumidores não gostam de pagar caro em nada. As pessoas só gostam de pagar barato. Mas não é isso que as concessionárias pensam. Inclusive, tinha o Camaro, que eu acho que era o mais top que tinha lá, mas abaixo do Camaro tinha vários outros carros, né? Caminhonetes, aqueles SUVs, vários carros que também não custam barato, que são aí dos seus 70 mil para cima. Então, na mesma concessionária você acha carro de R$19, de 19 mil reais, né? De 15 mil reais, e você encontra carro de 200, de 300 mil reais. Então, olha só, 19 mil, 300 mil. E eu passei lá algum tempo atrás, já não vi mais o Camaro branco. De duas, uma. Ou alguém já levou o Camaro, ou o cara realmente se convenceu que o Camaro é muito caro e ninguém comprou e ele despachou o Camaro. Uma coisa é certa. Todas aquelas pessoas que estavam naquela concessionária gostariam de ter aquele Camaro. Gostariam. E não gostariam de ter o carro popular de 19 mil reais. E por que as pessoas gostariam de ter um Camaro? Porque ele é caro? Não. Porque ele tem muito mais benefícios que um carro popular 1.0. Como, por exemplo, é um carro potente, é um carro tecnológico, é um carro robusto. E o que eu posso dizer com isso? Além de todas as vantagens que ele tem, ele permite com que o condutor fique mais bonito. Você concorda comigo? Imagine você andando, por exemplo, num Celta 1.0. Nada contra a Celta, mas pense você andando num Celta 1.0. Ou eu, por exemplo, que tenho também um Uninho. Eu andando num Uninho 1.0. Agora, imagine eu andando num Camaro branco conversível. Você já percebeu como o Gabriel ficou mais bonito? Agora vamos supor que eu tenho problema de feiura. Vamos supor, tá? Isso é só suposição, porque isso não é verdade. Você está vendo que não é verdade. Mas vamos supor que eu tivesse problema de feiura. E aí, então eu teria um problema porque, poxa, eu não estou conseguindo arrumar o amor da minha vida. Que também é uma suposição. Não estou atrás de um novo amor. Mas vamos supor que eu fosse feio e que eu estivesse precisando arrumar um amor, né? Uma moça que quisesse ter um relacionamento mais aprofundado, mais sério com a minha pessoa. E aí eu como sou um cara coerente, começo a analisar os porquês de eu não conseguir encontrar o amor da minha vida. Então eu percebo que um desses grandes detalhes é porque eu sou feio. E as meninas não veem em mim alguns benefícios que elas gostariam. Então eu fico pensando, poxa, para mim conseguir aumentar esse leque de oportunidades, eu tinha que ser um pouco mais bonito. Bom, hoje em dia você sabe que ser mais bonito ficou até fácil, né? Basta que você tenha aí um Find Me Here. Então eu tenho esse Find Me Here e quero me tornar bonito. Só que aí eu descubro que para mim ficar mais atraente, para mim mostrar mais benefícios para as meninas, eu teria que ser mais bonito e com isso eu poderia fazer uma plástica. Poderia ir na academia, puxar uns ferros, ficar bombado. Poderia trocar meu guarda-roupa, comprar umas roupas mais na estica, porque eu só ando largado. E ok, boa. Ir na academia, até legal. Comprar umas roupinhas mais ou menos, até que dá. Mas plástica eu tenho medo de fazer. Não vou fazer plástica. Então, eu tenho um problema, eu tenho praticamente algumas ideias de solução, mas eu tenho aí uma questão fundamental que é o medo da plástica. Só que aí nesse mesmo dia que eu fui lá nessa concessionária, eu vi aquele burburinho de gente em cima do Camaro e pensei, opa, peraí, da mesma forma que esse Camaro está chamando a atenção das pessoas, ele pode me ajudar
a ficar mais bonito. Você concorda comigo? Lembra que eu falei? Concorda comigo que um cara num Camaro é mais bonito? Como diz o Racionais, não tem Photoshop melhor do que o dinheiro, né? Com dinheiro todo mundo fica bonito, ou pelo menos a maioria. Então, já sei, eu não vou fazer uma plástica. Eu vou pegar o dinheiro que eu gastaria com uma plástica, porque eu sou bem feio, que é mentira, eu já te falei, isso não é só uma suposição. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um Camaro. Agora você imagina a cena. Gabriel na Avenida da Praia do Guarujá com aquele, que eu não sei nem o nome, capota, sei lá, aberta do Camaro conversível branco, que quase não chama atenção, cotovelo pro lado de fora, óculos escuros na cara. Fala a verdade. Pode ser que eu até não encontrasse o amor da minha vida, mas pelo menos eu ia sair do zero. Então, olha só, o Camaro não ficou mais barato. Ele simplesmente aumentou os benefícios. Eu percebi que além de tudo aquilo que o Camaro oferece, ainda existe a questão de ele me deixar mais bonito. Por que o cliente não compra? Vamos lá, como que funciona uma negociação? A questão da compra e da venda existe faz muito tempo, né? Com dinheiro é mais recente, mas antigamente existia a questão da troca, né? Os produtos eram trocados. Então, sempre é pelo montante, né? Eu tenho um montante de alguma coisa e quero outra coisa e a gente pode trocar. Então eu preciso ver, né, o quanto que o cara que tem aquela coisa que eu preciso vai querer desse meu produto. Hoje isso é dinheiro, né? Então, por que as pessoas acham muitas vezes o nosso produto caro? Porque o nosso cliente muitas vezes não consegue perceber os benefícios que aquele produto pode me dar. E por que o cliente não consegue perceber? 90% das vezes é por nossa culpa. Porque nós, como vendedores, não conseguimos demonstrar o benefício daquele produto para o nosso potencial cliente. E por que isso acontece? Porque na maioria das vezes nós não nos interessamos pelo nosso cliente. Nós não sabemos de fato do que ele precisa. Nós não sabemos de fato nem do nosso produto. Aonde que o nosso produto pode ajudar aquele meu potencial cliente. Nós não sabemos muitas vezes. Esses dias eu estava vendo uma discussão no WhatsApp de um cara falando que a empresa dele era boa porque ele tinha caminhão zero. Que a empresa dele era boa porque ele tinha 30 anos de empresa. Que a empresa tinha começado com o pai dele. Que a empresa dele era boa porque ele pagava os funcionários em dia. Ok, tudo isso é benefício, mas não para o cliente. Qual é a vantagem que o cliente vai ter do seu caminhão ser novo? Ah, Gabriel, um caminhão novo tem menos probabilidade de quebrar. Ok. Qual é a vantagem da sua empresa ter 30 anos de mercado? Ah, Gabriel, uma empresa com 30 anos de mercado, bom, se a empresa tem 30 anos de mercado, é porque ela já tem um know-how no mercado, né? Mas eu vou falar a verdade. Eu conheço muita empresa que tem 30 anos de mercado que parou nos 30 anos atrás lá. Que não tem know-how de tecnologia, que não tem inovação, que está vivendo como há 30 anos atrás ainda. Então, qual é a vantagem disso para o cliente? O cliente, quando ele pega o produto de uma empresa que tem 30 anos de mercado e pega o produto do Zé da Esquina, ele não consegue ver que esse produto vale muito mais do que esse. Porque nós, como vendedores, não usamos os argumentos certos. Então, o cliente vê a sua empresa, 30 anos de mercado, caminhão novo, e pensa, eu vou comprar do Zé porque o Zé está muito mais barato. Então são os benefícios. E é o que eu falo para as pessoas que a gente conversa aqui. Falei, oferece o produto, cara. Olha quantas vantagens tem esse produto. Por exemplo, no curso Especialista em Endereçamento de Sacadas, tem uma parte de vendas que a gente aborda somente os benefícios. Somente os benefícios. É muito benefício. Nem eu sabia que tinha tanto benefício assim. Quando eu passei a estudar realmente para poder fazer o curso, eu percebi, rapaz, nem eu sabia que tinha tanto benefício assim. Então, olha só como isso é interessante. Então,
Não existe produto caro, existe produto mal vendido. As pessoas querem as coisas caras. Por exemplo, vamos ser sinceros aqui. Quantas pessoas você conhece que tem um iPhone? Um iPhone, ele custa em uma média de R$4.000. Legal, você deve conhecer muitas pessoas que têm iPhone. Eu conheço muitas pessoas. Agora é o seguinte, quantas pessoas você conhece que tem um iPhone que quando você olha para ela você pensa, cara, esse cara não tem condições de ter um iPhone. E você fica pensando, pô, será que ele roubou? Será que é verdadeiro? Será que é original? Não é porque você fala, cara, esse cara não combina com o iPhone. Pô, o iPhone custa 4 conto. Ou então, melhor, quantas fotos a gente não vê diariamente no Facebook, no Instagram, de pessoas que tiram foto de frente ao espelho só para mostrar o símbolo do iPhone. E aí quando você olha atrás da parede da pessoa, tá lá a parede sem reboco. Tijolão vermelho ou no bloco. Aí você pensa assim, por que esse figura, ao invés de comprar um iPhone, não compra um celular mais barato e não reboca a parede do quarto dele, e não pinta a parede do quarto dele, e não põe uma textura na parede do quarto dele? Por quê? A resposta é simples. Porque ele viu mais benefícios tendo um iPhone, porque ele pode mostrar para o mundo inteiro que ele tem um iPhone, então ele está conectado, ele é tecnológico e ele tem condições, mesmo que não tenha, do que rebocar a parede do quarto, que só ele e alguns poucos parentes veem. Então, olha só como as pessoas, nós, quando eu falo as pessoas, eu digo nós compramos as coisas quando enxergamos o benefício, quando queremos aquela coisa, quando a gente acha que aquilo vai ajudar a gente de alguma forma. É por isso que a gente compra. Então, se o cliente não está comprando, é porque ele não vê benefício. Bom, continuando a falar aqui, antes da gente entrar no nosso tema, lembrando que nessa aula de hoje, eu quero mostrar para você, não nessa aula, né? Esse curso ele tem 3 aulas. E nessas 3 aulas, eu quero te mostrar várias maneiras de você lucrar com envidraçamento de sacadas. O que é importante dizer, e eu disse você, quando eu falo você, independente da condição que você está hoje, você com certeza achará, perceberá um modelo de negócio que se encaixe na sua realidade. Por que eu digo isso? Porque o modelo mais tradicional de trabalhar com envidraçamento de sacadas é fornecendo um envidraçamento de sacadas pronto, o sistema pronto. Mas existem outros modelos, tanto para quem está abonado, né? Quem de repente está com dinheirinho sobrando, quer investir, quanto para quem não está abonado, mas se precisar, tem ali onde recorrer, né? Onde arrumar um dinheiro. Tanto para quem está já no mercado, de repente precisando de um respiro, um produto novo, né? Uma inovação, já está no mercado ali, já tem uma estrutura, só está precisando de um produto para poder deslanchar e esse produto pode sim ser um envidraçamento de sacadas. Como eu disse, as vendas têm aumentado. Ou então, de repente, você que está duro, está liso, está duraço, tá quebrado. Também eu vou te mostrar alguns modelos que se encaixam na sua realidade. Ok, então fique tranquilo e não precisa anotar nada, tá? Não precisa anotar nada. Por que você não precisa anotar? Vamos trocar ideia de boa. Não precisa anotar. Porque no final desse curso, depois na terceira aula, eu vou disponibilizar para você todo o conteúdo que eu estou falando aqui em forma de apostila e mais. Eu vou entregar para você gratuitamente essa apostila com todos os modelos descritos, bem organizados, você vai gostar, você vai ver só. E também uma lista de materiais que são necessários para trabalhar com envidraçamento de sacadas. Tudo isso gratuito. Olha só que interessante. Eu vou te entregar uma lista de todos os materiais, tanto para você que vai trabalhar só com medição ou você que vai trabalhar com instalação. E o melhor, essa lista de materiais, nós fizemos uma pesquisa a nível Brasil pela internet e essa lista de materiais já está com os preços atualizados de 2016. Ou seja,
você vai conseguir, sei lá, depois da terceira aula, você vai identificar o modelo de negócio que você quer trabalhar. Pô, Gabriel, que eu vou trabalhar com esse modelo. Então você, com essa listagem, você já consegue ver o preço das ferramentas, quanto que você vai ter que investir para você conseguir, de repente, comprar as ferramentas. Ou então, Gabriel, não tenho dinheiro para investir. Então você vai ter também o modelo de negócio que eu vou te mostrar aqui, que geralmente não precisa de tanto dinheiro para poder investir. Bom, continuando aqui nossa conversa, rapidinho só para acabar, eu fico louco também com o seguinte. Às vezes eu ligo pro cara, falo, e aí, cara, como é que tá o envidraçamento de sacada na sua cidade aí? Ele fala, aqui o pessoal não compra, esse negócio não chegou aqui ainda, o pessoal aqui tá meio atrasado, minha cidade é pequena e tal. Legal. Aí eu falo, cara, mas você tá oferecendo? Não, eu já falei pra você que aqui o pessoal não compra, Gabriel. Mas você tá oferecendo? Não, o pessoal aqui é meio caipira, o pessoal não gosta disso daí não. Eu fico com uma raiva disso. Porque o cara não oferece. Quem que é esse cara? Tomara que não seja você, mas quem que é esse cara? Geralmente é o cara acomodado. Então o que ele fica esperando? Ele fica ali esperando para ver se o sistema vinga, né? Ele fica ali, fica assim, ó, quando tiver uns 3, 4 caras fazendo, aí realmente eu vou ver que é bom e aí eu faço. Então o que ele quer? O que ele quer para ele poder ter um start? Para ele achar que o negócio é bom? Ele quer que o cliente ligue para ele na loja dele e fale assim, e aí, vidraceiro, é o seguinte, estou precisando colocar na minha casa, no meu apartamento, estou precisando fechar a minha sacada com vidros. É o seguinte, eu já tenho tudo certinho aqui. Eu quero colocar vidros de 8 milímetros incolor e os acabamentos brancos. O vão, ele mede 5 metros de largura por 2 metros de altura. Você trabalha com esse sistema? Aí o vidraceiro pensa, opa, trabalho? Por quê? Porque se o cliente está pedindo, é sinal que tem demanda. Ok. Só que, quando o cliente chega num nível desse, no nível dele saber exatamente o que ele quer, com as medidas, com a espessura do vidro, é porque com certeza ele já passou na mão de 3 ou 4 concorrentes. Ou seja, daí esse vidraceiro percebeu que o sistema tem mercado. Ou seja, ele perdeu a oportunidade lá atrás de ter ele lançado esse produto, de ele ter sido o pioneiro, de ele ter educado os seus potenciais clientes e criar em torno de si uma clientela. Ele perdeu. Por exemplo, eu sempre digo isso, se você é do Vale do Paraíba ou da região de São Paulo, você sabe que há 10 anos atrás, o sistema de envidraçamento de sacada, ele era vendido de R$ 1.200 até R$ 800 reais. Eu lembro que no segundo ou terceiro curso que eu fiz em São Paulo, o cara falou, cara, não venda por menos de R$ 850 reais o metro. R$ 850 reais está muito barato. Hoje, aqui na minha região, onde o produto já se popularizou, você encontra envidraçamento de sacadas por R$ 400 reais o metro. Ou seja, olha só, de 1.200 para R$ 450 reais o metro. Mas de repente, você que está aí na sua cidade não tem envidraçamento ainda, ou seja, você pode de repente cobrar os mesmos 800 que há 10 anos atrás nós cobrávamos aqui. Só que para você cobrar, você tem que ser o pioneiro. Ah, e lembrando também, é o seguinte, nesse curso nós temos a solução para você onde o sistema não entrou ainda, na sua região, e para você onde o sistema está popular. Também. Meu, tá da hora, esse curso tá da hora. Então, olha só, ou então outra coisa, o cara fala, não, Gabriel, minha cidade é pequena. Minha cidade é pequena e, uma bobeira que a gente ouve muito também. Minha cidade é pequena e aqui não tem prédio. Ah, não tem prédio? Não tem. Isso realmente pode até ser falha nossa, porque nós costumamos dizer sistema de envidraçamento de sacadas. Então, se não tem prédio, realmente não dá para colocar na sua cidade, certo? Errado. O sistema de envidraçamento de sacadas, ele tem esse nome, mas ele não se aplica somente a essa finalidade.
E é por isso que em algumas regiões do Brasil ele é conhecido como cortina de vidro, como envidraçamento de varanda, como sistema retrátil, sistema deslizante e vários outros nomes. Olha para você ver. Um dos primeiros sistemas que eu instalei foi aqui na cidade de São José dos Campos, em uma corretora de imóveis, na sala de reuniões. Esse foi um dos primeiros, eu me lembro até hoje, foi um sistema que deu pau porque o trilho era embutido. E eu apanhei muito para montar esse sistema. Foi um dos primeiros que eu montei. Ou seja, eu já não montei em uma sacada, eu montei em uma sala de escritório e a ideia do cliente era utilizar aquele vidro como uma divisória, tanto que o vidro era branco leitoso. Era branco, né? Branco. Branco leitoso é redundante, né? Era branco. Era um vidro serigrafado. Então, um dos primeiros que eu instalei foi um vidro serigrafado em uma sala. Ou seja, isso já prova que o sistema de envidraçamento de sacada não é só utilizado para envidraçamento de sacada. Então, olha só. Não é só porque o sistema se chama envidraçamento de sacadas que ele só é aplicado na sacada. Não! Ele pode ser aplicado em qualquer lugar, ele pode ser aplicado numa janela comum. Só que ele dá praticamente 100% de abertura. Na verdade, 97% de abertura. Então, enquanto um vão de correr dá 45% ou menos de abertura, um sistema de envidraçamento de sacada dá 97%, quase 100%. Ele pode ser aplicado como porta, dá um trabalhinho para poder chumbar o trilho no chão, né, quando é embutido, mas dá para fazer. Divisória de sala, dá para fazer. Então, olha só quantas coisas dá para ser feito com envidraçamento de sacada. Não é porque na sua cidade não tem prédio que você não vai vender. Eu falo sempre o seguinte, na sua cidade tem eletricidade, tem internet. Se na sua cidade tiver esses dois itens, internet e eletricidade, na ordem certa, né? Eletricidade e depois internet, então eu garanto que na sua cidade tem gente que tem carro importado, televisão de 42 polegadas, TV a cabo, tem aquele cooktop, né? Fogão cooktop. Tem casa bonita, tem piscina, tem iPhone, né? O povo tudo andando com iPhone. Fui em Minas esses dias na roça, vi lá, sei lá, vi uns 3 com iPhone. Não tem nem asfalto a cidade lá, mas tem iPhone. Então, como que vende iPhone? Se vende iPhone, vende envidraçamento também. Então, é questão de saber oferecer. Bom, então, você pode estar me perguntando assim, Gabriel, então isso quer dizer que eu tenho que trabalhar com envidraçamento de sacada? Olha, se você tem que trabalhar, eu não sei. Eu sei que o envidraçamento de sacada, você pode pesquisar, ainda é um ótimo produto para se trabalhar. Como eu te falei, ele tem vários benefícios, inclusive benefícios que se manifestam na crise, né? Benefícios que podem ser exaltados no seu argumento de vendas. Mas uma coisa eu digo, não caia na bobeira de fazer como muitos vidraceiros que se aventuraram com esse produto. Lógico, visando ganhar mais dinheiro, vendo que o metro, por exemplo, do envidraçamento de sacadas é muito mais valioso do que de um box, por exemplo, se aventuraram em oferecer para o mercado o envidraçamento de sacada sem as informações básicas, sem as informações necessárias, sem a técnica necessária. O que aconteceu? Muitos quebraram. Então eu digo para você, por mais que seja tentador arriscar trabalhar com envidraçamento de sacada sem a técnica certa, não faça. Por quê? Porque você corre um sério risco de perder o seu dinheiro, o dinheiro que você investiu, né, sem qualificação, e ainda por cima corre um sério risco de ficar devendo. E ainda por cima, corre um sério risco de ganhar um processo judicial. Não estou brincando, não estou te colocando medo não. Mas isso é muito sério. Se você quiser saber, por exemplo, só você entrar no site do Reclame Aqui. Eu sempre falo isso. Quer saber? Entra no site Reclame Aqui e veja o tanto de cliente furioso com seus fornecedores de envidraçamento de sacadas. Então, beleza, envidraçamento de sacada ainda é um bom negócio? É, mas você precisa das técnicas certas.
E de repente você está pensando assim, Gabriel, mas eu já trabalho com sistema de temperado, eu já estou ligado já, eu tenho 20 anos aí trabalhando com vidro, rapaz, sou macaco velho. Não. É muito diferente. É muito diferente. Sabe tudo que você sabe sobre temperado? Pouca coisa você vai aproveitar no sistema de livramento sacada. Pouca coisa. É um sistema diferente de box, diferente de janela de correr, diferente de vão Stanley, diferente. Então, não vá fazer se você não souber, porque tem vários macetes, vários. Então, independente das condições que você está hoje, com certeza você vai encontrar uma solução aqui neste curso, ok? Então vamos lá, é o seguinte, vou dividir minha tela com você e vou te mostrar então a primeira opção, que provavelmente você já conhece, mas eu quero te mostrar ela um pouco mais a fundo, que se trata do fornecimento do envidraçamento de sacada pronto, fornecimento do produto pronto. Bom, quais os prós de fornecer o produto pronto? Para os consumidores finais, este é o modelo preferido e mais conhecido, por isso a facilidade no fornecimento. Contras: necessidade de estrutura completa, espaço para as atividades, ferramentas e pessoal. Pessoal que eu digo, pessoas. Possíveis clientes. Quem são os caras que compram o envidraçamento em sacada? Então são consumidores finais, construtoras, proprietários de casas e apartamentos. Bom, como se lucra então com esse modelo de negócio? Bom, neste modelo, o profissional gera lucro revendendo os diversos componentes do sistema e principalmente com a mão de obra referente à transformação desses componentes em um produto personalizado para aquele cliente especificamente. Também pode lucrar oferecendo anualmente manutenções preventivas dos envidraçamentos fornecidos pela sua própria empresa ou também oferecendo manutenções preventivas e corretivas em sistemas instalados por outras empresas. Observação: para este modelo de negócio, existe a possibilidade de utilizar estruturas terceirizadas, como por exemplo, mão de obra para a produção dos produtos, seja medindo, projetando, beneficiando ou instalando os seus envidraçamentos. Além de equipes comerciais que podem aumentar as vendas e expandir o negócio. Vale lembrar que o empreendedor não pode sair pegando o serviço para só depois procurar quem o faça, caso sua mão de obra seja insuficiente. Existe sim a possibilidade de contratar mão de obra terceirizada, desde que essas atendam alguns requisitos básicos. Tá, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, esse modelo de sistema é o mais conhecido, entre aspas, é o mais utilizado pelas empresas e é o que mais tem. Só que esse sistema, ele depende de uma maior estrutura, né? Vamos supor, se você for começar hoje, então você vai ter que, por exemplo, eu vou mostrar mais adiante, mas vai ter que, por exemplo, alugar um galpãozinho, né? Um carro, pessoas, né? Funcionários, investimento em ferramentas, em equipamentos e tal. Então esse sistema é o que mais cresce hoje, porém é o que a estrutura é mais cheia, mais pesada. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: de repente você consegue até mesmo trabalhar com mão de obra terceirizada. De repente você tem uma empresa mediana, ou de repente você é uma vidraçaria hoje e quer aí começar a trabalhar com envidraçamento de sacada e você não quer contratar pessoas, né? Não quer contratar pessoas, fala, não, eu só vou contratar, eu não comecei ainda, então como eu não comecei, eu não tenho por que ter uma equipe só para isso. Então eu vou vender e conforme eu vou vendendo, eu vou contratando terceirizado até eu fazer um volume bom e começar a efetivar esses terceirizados ou treinar a minha própria equipe. Ok, dá para fazer isso, só que você tem que tomar alguns cuidados. E é isso que eu quero te mostrar então.
Olha só. Então existe sim a possibilidade de contratar mão de obra terceirizada, desde que essas atendam alguns requisitos. Então o que sua mão de obra terceirizada precisa ter? Olha só. Conhecimento técnico e prático neste produto. Especificamente, porque, como eu disse, esse produto não tem nada a ver com temperado, com vidro temperado com sistemas tradicionais, vão de correr, box, pá. Então, às vezes, o cara tá precisando ganhar um dinheiro, alguns caras empregados hoje, precisando de um trampo, e aí o cara fala, meu, eu monto box, velho, há 20 anos, então eu também monto esse sistema aí. Aí, você vai perguntar pra ele, pô, mas você já montou o envidraçamento de sacada? O cara fala, não, eu sei montar. Eu sei montar, eu trabalho muito tempo com vidro, eu tô ligado como é que monta. E aí você contrata o cara e o cara não sabe. Aí o cara te enrola, deixa o seu cliente insatisfeito, perde o seu material, faz você perder tempo, faz você perder dinheiro. Então, comprove se ele realmente sabe trabalhar com este sistema especificamente. Profissionalismo e ética comprovada. O que seria profissionalismo e ética? O cara que é profissional, o cara que é ético, o cara que não vai entregar cartãozinho dele próprio para o seu cliente, um cara que tem educação, um cara que saiba se portar na casa do cliente, na residência do cliente, perante o cliente. Emissão de nota fiscal, ou seja, procure contratar profissionais que tenham empresa aberta, tá? Por quê? Vamos falar mais sobre isso logo em seguida. Vamos lá. Entendimento e de fácil adequação aos padrões e regras da empresa contratante. Então pensa o seguinte, toda empresa, quando ela nasce, ela tem que pautar, mirar alguns caminhos, ou um caminho. Então como que você quer que a sua empresa seja reconhecida daqui a 5 anos? Vamos supor que está começando agora, tá? Você vai começar a semana que vem. Como que você vê a sua empresa daqui a 5 anos? Como que você gostaria que a sua empresa estivesse daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Então, ok, então você achou já um norte, você já viu mais ou menos como você quer que a sua empresa seja reconhecida, como uma empresa séria, como uma empresa que tem prazo, como uma empresa que não tem preço bom, mas tem qualidade boa, né? Não sei. Então, você tem uma ideia de como os seus funcionários, como a sua equipe se porta. Quando você traz um terceirizado, ele é um terceirizado. Ele tem as manias dele, ele tem os jeitos dele, ele é um ser humano diferente que não faz parte do seu quadro de funcionários. Então, esse profissional, ele tem que ser fácil de se adaptar à realidade da sua empresa. Então, ele trabalhou por muito tempo de um jeito, mas você fala, meu querido, quando você estiver fazendo o serviço para você ou para outras empresas, você faz do jeito que você quiser. Mas quando você estiver fazendo serviço para a minha empresa, eu quero que seja assim, assim e assado. E essa é uma das questões mais difíceis. Eu digo isso porque eu já trabalhei com muito terceirizado. E sei que os caras têm muito vício. Nada contra os terceirizados, mas estou falando uma realidade. Então, muitas vezes, é muito difícil você trazer esse profissional para se adequar no seu sistema de trabalho. Então você fala, cara, comece instalando por aqui, mas o cara já está acostumado a instalar por lá. Cara, quando você chegar, você faça isso, mas o cara quando chega faz do outro jeito. Então assim, você não cria um padrão, você tem entre aspas, um tomatinho podre ali. E também em cima desse quesito, forneça uniforme da sua empresa. Ok, o cara é terceirizado, mas o seu cliente não precisa saber. Então, como eu falei, você tem um padrão na sua empresa, você tem um uniforme na sua empresa, seus funcionários usam uniforme, então não faz sentido um cara que está prestando serviço para você ir com qualquer camisa do Corinthians, camisa do Flamengo, do São Paulo, camisa do político, camisa da Hang Luz. Não, ele tem que ir com a sua camisa. Então você fala, meu querido, quando você for fazer serviço para mim, você coloque a minha camisa, pelo menos. Entendeu? Porque daí o cliente vai estar ali, opa, é da mesma empresa. Senão, vai lá, o cara ontem trabalhou para a empresa do Zé, vidraçaria do Zé. Aí o seu cliente comprou o vidro na vidraçaria do João, que é a sua.
Aí o cara, pô, comprei o vidro da vidraçaria do João, daqui a pouco chega um cara com a camisa da vidraçaria do Zé. Imagina a confusão que vai fazer na cabeça do cliente. Mas, pô, mas se é do João? Não, eu sou, mas aqui ontem eu prestei serviço pro Zé e tô com a camisa do Zé. Meu, vai pegar mal. Então, forneça a sua camisa para o seu terceirizado. Fácil localização, sendo endereço fixo e meios móveis de contato. Vou contar um segredo para você. Terceirizado, como eu estou dizendo, não estou generalizando aqui. Inclusive, vamos falar sobre terceirizado aqui, como o terceirizado tem que se portar, ou ideal que se porte, né? Tem não, né? Ideal que se porte assim, mas vamos falar o seguinte. Terceirizado é louco para sumir. Então, muitas vezes você contrata um cara que apareceu na sua empresa falando que sabe instalar. Aí, você não sabe onde o cara mora, você só tem o telefone móvel do cara, e aí, de repente, dá algum problema que você precisa falar com esse cara. Você precisa urgente falar com ele. E aí você não sabe onde ele mora e ele não atende o telefone. Então, já aconteceu muitas vezes. A empresa que eu trabalhava, o homem lá sempre pegava terceirizado que ele mal sabia o nome do cara. Então, eu tinha que voltar numa aula para fazer uma manutenção, não achava mais o cara. Pagava o cara tinha que voltar para terminar o serviço, não achava mais o cara e também não sabia onde o cara morava. Então, isso é muito importante. Você pegar os dados desse cara, ver onde ele mora, pegar o telefone fixo, para se caso você precisar ir atrás desse cara, você saber onde ele mora, onde ele está, onde ele se esconde, onde ele vive. Legal? Capacidade financeira e estrutural para exercer o trabalho combinado. Isso também é uma questão muito peculiar. Muitas vezes você vai contratar um terceirizado e o cara está com o carro quebrado. Ou o cara está sem dinheiro para colocar gasolina. Então já aconteceu, por exemplo, muitas vezes a gente ter um terceirizado ali na empresa e você acerta o trabalho com ele. Você fala assim, ó, só vou te pagar isso no caso que eu estou falando, no caso que aconteceu. Só vou te pagar quando você terminar o serviço, ok? Aí o cara fala ok. Só que aí o cara, esse caso aqui, ele não vai trabalhar, você liga pra ele e fala, pô, eu tô sem dinheiro pra colocar gasolina, cara. Aí o cara não tem dinheiro pra colocar gasolina e também não tem como pegar um ônibus para ir lá buscar o dinheiro. Aí o que você tem que fazer, você tem que ir lá e levar gasolina pro cara ou levar o dinheiro pro cara colocar gasolina. Ou então o cara não tem dinheiro para poder almoçar. E aí o cara não vai trabalhar. Ou o cara sai mais cedo da obra. Ou o cara pede dinheiro pro seu cliente. Já aconteceu. Então, vai contratar terceirizado? Como que você vai pagar esse cara? Você vai dar uma ajuda de custo para ele? Você só vai pagar ele no final? Então, tem terceirizado que tem empresa. Né? Então o cara tem condições de se manter. Mas tem uns que não tem condição de se manter. Então você vai mandar o terceirizado, você pegou uma obra lá em, sei lá, em São Paulo, né? E aí o cara tem que dormir lá. Aí o cara não tem condições de ficar no hotel, o cara pede para dormir na obra. Aí some alguma coisa da obra, é o seu terceirizado que está lá. Então, veja se o cara tem condições de se manter. Se não tiver, veja se você vai querer ajudá-lo nessa questão, porque de repente você pode ajudar, o cara pode sumir. Então são várias questões que tem que ser avaliadas, tá? Modelo de acerto financeiro mediante ao término do serviço comprovado. Outro detalhe que está muito problema. Eu já tive muito problema com isso. Terceirizado, pendurador de vidros. Esse é um dos que mais tem. Então o cara chega lá, o cara mete o pau, pendura todos os vidros e aí chega você e fala, terminei. Aí você não tem quem confira, fala, beleza, e paga o cara. Aí você vai ver depois, o cara só colocou os vidros. O cara não regulou as roldanas, o cara não deixou fechando, o cara não regulou, no caso do envidraçamento de sacada, não está vedando, não está siliconado, as porcas não estão apertadas, a roldana está toda solta. Então acontece isso muito, muito. Então você tem que criar um sistema de que só paga mediante a conferência. Ok? Então, amigão, beleza, cara. Terminou, eu pago, mas eu vou ter que conferir.
Então, quando você terminar, você me avisa que eu vou mandar alguém ou eu vou aí ver se realmente está de acordo, se o cliente está satisfeito e aí eu te pago. Então, mas só que já combine isso antes. Senão o cara todo dia vai ficar te pedindo dinheiro. Senão o cara vai falar, terminei. Aí você está desprevenido, então tá bom, beleza, não tem ninguém para mandar e aí é onde dá o problema. Entendeu? Tratado prévio sobre a disponibilidade dos profissionais. Outra questão interessante, o terceirizado não faz serviço só para você. Você tem que entender isso. Ele é um terceirizado. Ele é um cara que não é seu funcionário. Então você tem que definir com ele como vai ser o trabalho. Meu querido, quando você pega o meu trabalho e você vai até o final, você vai terminar? Se caso der algum problema, você volta para terminar? Porque o que acontece? Por exemplo, nós contratamos uma vez um cara que fazia serviço para uma grande empresa aqui em Caçapava. E aí, ele ficou sem serviço. Ele era praticamente exclusivo dos caras lá, né, da empresa, da vidraçaria lá. E o serviço lá começou a fraquejar e ele, com medo de ficar duro, veio nos pedir serviço. Nós estávamos apertados, precisando realmente de um profissional. O cara era bom pra caramba, já tinha trabalhado com ele fazia muito tempo, conhecia ele. Falei, ok, cara, beleza, tem um monte de obra pra você fazer aqui. E aí ele pegou um monte de coisa pra fazer. Pegou tudo que ele viu, ele abraçou. Aí o que aconteceu? A empresa de Caçapava deu uma guinada. O que ele fez? Foi embora para Caçapava e não deu nem tchau. Não deu nem tchau. Pegou o dinheirinho que ele tinha pegado ali já mesmo, das obrinhas que ele tinha terminado mais ou menos, e ó, sumiu. E aí o que aconteceu? Deixou lá 5, 6 obras pela metade. E não tinha como voltar mais. E ele ficava enrolando, falava que ia, não ia. Então o que ele queria fazer? Ele esperava dar um espacinho lá na empresa que ele era, né, que ele era mais... que ele prestava serviço com mais frequência. Ele esperava dar um espacinho e ia. Aí o que ele fazia? De vez em quando ele saía para almoçar. Aí para não falar que ele não ia na obra, ele saía rapidinho, ia lá, colocava 2 folhinhas, colocava uma borracha e mandava foto para nós. Ó, tô na obra. Aí tirava a foto. Aí você, pô, o cara tá na obra, mas nada, o cara só tinha que ficar 2 horas. Aí o cliente fala, pô, o cara veio aqui, ficou 1 hora e foi embora. Então, trate com o seu terceirizado, porque pode dar problema a obra. A obra não é uma matemática perfeita, que tem começo, meio e fim cronometrado. Você até quer que seja assim, mas não é assim que funciona. De repente, no meio da obra dá um problema, tem que parar. Beleza, se parar por culpa do terceirizado, quando que ele volta? Se parar por culpa da nossa empresa, quando que o terceirizado volta? Quando que ele pode voltar? Ele vai voltar ou eu vou ter que ter um cara para poder terminar o serviço? Então tudo isso tem que ser combinado previamente. Então, enquadramento. É necessário contratar um contador profissional para legalizar a empresa nos seguintes órgãos: Junta Comercial, Secretaria da Receita Federal, Secretaria Estadual da Fazenda, Prefeitura Municipal para obter o alvará de funcionamento. Enquadramento na entidade sindical patronal em que a empresa se enquadra. É obrigatório o recolhimento da contribuição sindical patronal por ocasião da constituição da empresa até o dia 31 de janeiro de cada ano. Caixa Econômica Federal para cadastramento no Sistema Conectividade Social. Corpo de Bombeiro Militar. E, se possível, vá até o Sebrae. O Sebrae da sua região mais próximo. O Sebrae sempre tem informações muito relevantes. O Sebrae, ao contrário de que muitos pensam, não é uma empresa do governo. O Sebrae é uma empresa privada que o governo contrata para fomentar as pequenas empresas. Não sei como é na sua região, mas o Sebrae tem um histórico de eficiência muito grande, porque eles são pagos mediante pesquisas que são feitas e pelo resultado que eles comprovam que tiveram ali ajudando as pequenas e médias empresas. Então, o Sebrae é um órgão muito interessante. 90% das coisas que tem lá são gratuitas. Agora você pode perceber que tem aqui em vermelho, né? Mais para rosa do que vermelho, tem aqui enquadramento na entidade sindical patronal em que a empresa se enquadra. Por que eu coloquei vermelho? Porque nessa semana nós tivemos uma discussão no grupo do WhatsApp e percebemos que a vidraçaria, praticamente as vidraçarias do Brasil inteiro não tem um sindicato do vidraceiro.
Parece que existe uma lá em Brasília, mas são poucos lugares onde existe um sindicato específico para a vidraçaria. Então algumas pessoas registram a sua empresa como metal mecânica, outras como construção civil, outras, na maioria dos casos, como comércio. Então por isso eu coloquei em vermelho, porque eu ainda estou estudando essa questão sobre qual é o sindicato. Normalmente a vidraçaria é registrada no sindicato do comércio, tá? Mas o comércio ele não abrange, ele não aborda questões específicas de vidraçaria, como por exemplo, trabalho realizado fora da empresa. Trabalho de instalação, trabalho de manutenção. O sindicato do comércio ele não aborda isso. Só que se o seu funcionário se machucar porque estava lá fora, porque estava em cima do andame, porque estava sem cinto, é o próprio sindicato que não te deu respaldo, porque eles não sabem, mas ele vai te cobrar, ele vai te punir. Então a gente está estudando sobre essa questão do sindicato ainda, para a gente ver até se consegue resolver alguns detalhes aí. Mas a princípio é o sindicato do comércio, tá? Bom, outro detalhe. Quais as habilidades que você precisa ter como empreendedor para poder gerir uma empresa de envidraçamento de sacadas? Vamos lá. Bom, você tem que saber, né? Você tem que ter uma ideia de leitura e interpretação de desenhos e croquis, noções de medidas, utilização de equipamentos de medição, trena de fita tradicional, trena laser, escala métrica, utilização de equipamentos de angulação, esquadro, transferidor de ângulo simples e digital, suta, prumo de face, prumo de centro, mangueira de nível e nível laser, utilização de ferramentas elétricas, furadeiras, parafusadeiras, serra e esquadria, utilização de ferramentas manuais, chave de fenda, chave de boca, chave Allen, arco de serra, rebitador. Conhecimento técnico em equipamentos e ferramentas de elevação, escadas, andames, cintos de segurança. Conhecimento das normas de segurança e manuseio e instalação de vidros de segurança temperado e vidros de segurança laminado. NBR 7199 e NBR 16259. Leitura e compreensão de manuais de instruções. Conhecimento técnico de todo o processo de medição, projeto, colagem, usinagem, logística e montagem de vidraçamento de sacadas retas ou em ângulo. Carteira Nacional de Habilitação CNH compatível com o veículo a ser dirigido. Gabriel, eu sou o dono da empresa. Eu vou contratar funcionários para poder me ajudar. Ok, isso você vai ter que fazer mesmo. Mas é o que eu sempre digo. Se você quer ter um negócio, você tem que ser capaz de fazer cada função daquele negócio. Você tem que saber tudo referente àquele negócio. Mesmo que você nunca instale, você tem que saber como instalar. Porque nós estamos cansados de ver pessoas que têm o dinheiro, mas não têm a habilidade. Aí, essas pessoas vislumbradas com o mundo do vidro, pegam um profissional na rua e falam: meu querido, você entende de vidro? Porque ele sabe que o cara entende, ou eu entendo. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar numa parceria, eu entro com o dinheiro, você entra com a sua habilidade? Ok, pode até dar certo, mas nós temos relatos, muitos relatos, de caras que se ferraram feio, porque não sabiam fazer o trabalho. Então entraram com dinheiro, aí esse cara que fala que sabe, às vezes não sabe nada, ou às vezes sai fora, ou os sócios brigam, pode acontecer milhares de coisas. E aí aquele cara que não sabe fica na mão. Outra coisa, você também, para cobrar o seu funcionário, você tem que saber fazer. Porque se ele ciscar, você vai e faz e fala para ele: é assim que eu quero. Porque funcionário também é cheio de ficar dando gato, enganando o patrão que não sabe. Então é importante que você saiba. Entendeu? Então essas questões são importantes você saber para que você pense em ter uma empresa de vidraçamento de sacadas. Estrutura mínima. Qual que é a estrutura mínima que você deve ter? Vamos lá. Bom, vamos lá, ferramentas necessárias. Então, ferramentas de montagem e EPIs que estão contidas nesse material, então você não precisa saber agora exatamente quais são, porque eu vou te entregar isso ao final e, como eu disse, vou te entregar todas as ferramentas, né, que você utiliza numa lista, explicando qual é a função de cada uma e com o preço atualizado de 2016. E equipamentos e materiais de escritório. Depois você vai precisar de veículos, tipo caminhonete ou utilitários de médio porte, ambos com cavaletes para transportar vidros e alumínios, e um carro pequeno ou motocicleta para vendas e medições.
Depois você vai precisar de uma localização. A localização de uma loja de envidraçamento de sacadas é fator muito importante para o negócio e deve estar alinhado com a estratégia de acordo com o perfil da clientela. Então, você tem a estrutura, você tem lá então um carro. Você vai precisar de um carro. Então, no mínimo, você vai precisar de um carro para a sua equipe de instalação, um carro aberto com cavalete e mais um automóvel, seja um carro ou uma moto, para você poder fazer os trabalhinhos aí mais rápidos, né? Os diários, que é, por exemplo, uma medição, que é atender um cliente, que é buscar um material, né? Então, ideal é que tenha 2 carros abertos com cavalete, com opções de buscar material. Caso não tenha, Gabriel, putz, não consigo ter 2 carros, cara. Então vai com um carro para a sua equipe de montagem e uma moto, pelo menos. Mas não tem como utilizar só um carro. Eu já, por exemplo, já vi empresas que tem um carro só, tanto que é o carro do patrão, na verdade, né? E aí o cara tem que ir lá, entrega o carro na mão dos funcionários, aí o funcionário depois tem que vir trazer o carro, porque o patrão precisa sair, aí o patrão tem que ir lá de ônibus buscar o carro, porque tem que fazer uma correria, pagar uma conta. Então, tem que ter pelo menos 2 veículos, né? Um automóvel para poder transportar o vidro e ao menos uma moto. A grande questão também é o lugar. O lugar é muito relativo, tá? Geralmente, por exemplo, eu até escrevi aqui, né? Que tem que ser próximo a regiões que tenham bastante trânsito de pessoas, onde seja fácil de parar, onde as pessoas possam visualizar ali sua vitrine, o seu showroom, geralmente próximo de regiões que estão em expansão. Outra coisa também, ter um local adequado para você armazenar os seus equipamentos, para você manusear os seus vidros, beneficiar os seus vidros, cortar os alumínios, armazenar os alumínios, né? Um lugar que dê para parar o carro, por exemplo, na entrega. Então, de repente, você pega uma carga, o caminhão simplesmente não consegue entrar na sua vidraçaria, não consegue estacionar próximo à sua vidraçaria para poder descarregar os vidros. Como, por exemplo, tem também a questão de vidraçaria que fica em grandes avenidas que não tem como parar, que cada vez que você para, você toma uma multa. Então, cada vez que você vai entregar um vidro, o cara já vai acrescentar o valor da multa, porque sabe que vai tomar uma multa. Então, tem todas essas questões também que você tem que avaliar, a questão de logística, tá? Fora toda essa questão da localização da sua loja, obviamente que você vai precisar de, por exemplo, espaço, equipamentos, uma boa localização. Mas para esse tipo de negócio, para esse tipo específico de produtos envidraçados, a grande estratégia é você utilizar vendedores externos e uma boa estratégia online. Então, olha só. Bom, então você precisa ter vendedores e divulgadores externos, assim como o site da empresa, como showroom virtual, ferramenta de e-mail, presença nas redes sociais e sites de busca para atração e comunicação com os potenciais clientes. E por que eu falo isso? Porque nesse tipo de negócio, especialmente, o nosso negócio ele não é um negócio que dependa do fluxo ou que os clientes comprem por impulso, tá? Não é, por exemplo, como uma loja de roupa, como uma loja de alimentos, não. Esse tipo de produto, normalmente, ele é comprado, né? E ele é pesquisado, ele tem todo um trabalho de consultoria para ser feito, porque o vendedor, nesse caso, ele tem que ser o consultor. E não funciona muito bem como, né, como eu acabei de dizer, um negócio de bate-pronto, não. Normalmente, quem compra esse tipo de produto são pessoas com maior valor, né, com dinheiro no bolso. Então é muito comum que o vendedor tenha que ir até este cliente, principalmente na residência do cliente, na obra. Então nós utilizamos 2 estratégias muito fortes. Primeiro é a utilização de vendedores que vão buscar, né, no corpo a corpo, potenciais clientes. Vendedores e divulgadores, e depois temos mais outra estratégia que eu vou te mostrar ainda nesse curso. E a segunda questão é a questão online. Por exemplo, ter um site que atrai bastante clientes, ou melhor, ter um site que atrai os potenciais clientes para o seu produto,
porque hoje também dificilmente compra-se algo sem pesquisar na internet. Então você precisa ter um site compatível que atraia os potenciais clientes. Então você precisa estar, por exemplo, nas redes sociais, divulgando no Google, divulgando no Facebook. E no seu próprio site, quando a pessoa vem para o Google e cai no seu site, o seu site tem que pescar a pessoa. O seu site tem que conquistar as pessoas. Muitas vezes, por incrível que pareça, vale mais o seu showroom virtual, ou seja, aquelas fotos que ficam no site, do que, por exemplo, um showroom na sua loja. Obviamente que muitos dos seus clientes vão querer ir até a sua loja para conhecer a sua estrutura e principalmente para poder manusear ali os materiais que ficam expostos no showroom. Mas hoje, por incrível que pareça, as pessoas têm comprado muitas coisas apenas olhando a imagem na internet. Então, de nada adianta você ter um local privilegiado, ter a sua loja numa avenida onde passa muita gente, se você não tiver uma equipe de vendas externa e presença online. Existe até um ditado que diz, né? Se você não está na internet, você não existe. Se a sua empresa não está na internet, ela não existe. Então, principalmente para lidar com esses nossos potenciais clientes, que são pessoas que têm poder aquisitivo mediano e até elevado, nós precisamos trabalhar com esse sistema, principalmente fazendo ali, né, o contato corpo a corpo, o contato de consultoria e não mais aquele vendedor antigo que é só o tirador de pedido. Não, isso não é um box, não vende tão fácil como um box, precisa de técnicas para vender e também uma presença muito forte online, ok? Bom, então agora vamos partir para o pessoal necessário mínimo, tá? Isso é o mínimo para uma empresa começar a funcionar. Então vamos ver. Bom, ao todo são 5 funcionários, sendo o dono, né, da empresa, no caso você, como administrador, comprador, vendedor e conferente, um montador especializado, ao menos um ajudante, uma atendente, ou atendente, homem, né, ou mulher, interno, e um vendedor externo. Praticamente, com 5 pessoas, incluindo você consegue começar uma empresa de envidraçamento de sacadas nesse modelo de negócio de fornecimento total. Depois, obviamente, você vai ter que expandir essa sua empresa porque você vai crescer, tá? Mas para você começar, precisa disso. Né? Dificilmente você vai começar, por exemplo, sozinho ou você e mais um, porque você, como eu falei, não adianta nada você ter um site, por exemplo, que atrai clientes, se quando o seu cliente liga na sua loja, ninguém atende o telefone. Entendeu? Não adianta nada você ficar correndo atrás de montar obras, sendo que aí quem vai vender suas obras? Então você tem que ter também um vendedor externo que vá fazer isso para você. Entendeu? Então, no mínimo 5 pessoas aí contando com você. Fornecedores. Fornecedores de vidro temperados e laminados e fornecedores de kits ou acessórios avulsos. Bom, é importante dizer que os fornecedores de materiais também fazem parte do nosso mercado. Muitas vezes, né, você pode ter, por exemplo, o potencial cliente, o cliente interessado naquele produto, mas muitas vezes o produto especificamente é longe para você buscar, acaba não compensando para você trazer esse produto, não tem entrega. Então, tão importante quanto os clientes também é o fornecedor do seu produto, é o fornecedor das suas matérias-primas. Já diz o ditado, uma boa venda só é possível com uma boa compra, entendeu? Então, fornecedor também é muito importante. E outra, não tenha apenas um fornecedor, tá? Não fique na mão de apenas um fornecedor. Tenha sempre de 2 a 3 fornecedores no mínimo, porque daí você vai comprando um pouco de cada, fazendo um esquema legal e você conserva os fornecedores. Ah, Gabriel, mas pô, se eu comprar um pouco de cada eu posso perder o desconto caso eu comprar em um só. Ok, mas é importante que você mantenha um relacionamento comercial para que quando um falhar com você, você não apareça de supetão lá, né? Como o cara que só está aqui porque o outro falhou. Não, sempre mantenha aí um relacionamento comercial, porque daí você consegue negociar, você consegue também ter um respaldo, de repente essa aqui não está boa hoje, eu vou comprar naquela, e assim vai. Bom, investimento. No que exatamente você vai ter que investir? Isso é muito importante. No nosso curso especialista em envidraçamento de sacadas, nós temos um módulo que fala sobre precificação.
E lá nessa questão de precificação nós mostramos exatamente quanto tempo você demora para poder lucrar, quais os tipos de investimento que você faz, quais os tipos de custos fixos que uma empresa de envelhecimento tem, custos variáveis. Então, vou te mostrar um pouco aqui para você ter uma ideia sobre o que você vai ter que comprar, adquirir para você começar a funcionar com a sua empresa. Bom, para a atividade de uma fornecedora de envelhecimento de sacadas de pequeno porte, o empreendedor deverá dispor de capital para fazer frente aos seguintes itens de investimento. Mobiliário para a área de administração ou para a área administrativa. Reforma e ou adaptação de instalações. Equipamentos imóveis para a área de atendimento e processamento interno e do showroom. Equipamentos, ferramentas e automóvel para a produção externa. Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas, etc. Capital de giro para suportar o negócio nos primeiros 12 meses de atividade. Treinamento da equipe de vendas e dos instaladores. Investimento em ferramentas de venda, como material publicitário de divulgação e marketing dos produtos e da empresa. Então, olha que interessante. Muitas vezes, a gente vai começar um negócio, porque a maioria de nós, vidraceiros, surgimos com outros vidraceiros, Então a gente geralmente começa a montar, aí se acha, nossa, tô bom pra caramba, já sou montador, então já posso ter meu próprio negócio. E essa questão é bem administrativa mesmo. Por exemplo, quanto tempo você demora praticamente para poder ter lucro na sua empresa? Eu demoro, sei lá, 1 ano e meio, por exemplo, como foi ali, um simulado que nós fizemos algum tempo atrás. Então, a partir de 1 ano e meio é que eu começo a ter lucro na minha empresa. Tá? Até esse tempo eu só consigo arrecadar dinheiro para poder pagar as despesas, os investimentos e tal. Então, lucro mesmo eu só tenho a partir de 1 ano e meio. Tá? Ok, então lucro você tem a partir de 1 ano e meio. Mas quando que a sua empresa começa já a girar com as pernas dela? Que você não tem lucro, mas que você consegue pagar suas despesas. Quanto tempo demora isso? Gabriel, 6 meses, 1 ano. Então você precisa ter capital de giro, você precisa ter um dinheiro extra para poder girar a empresa enquanto você não está fazendo aquele dinheiro suficiente para pagar as despesas de aluguel, despesas que você fez, as contas que você fez para poder comprar equipamentos, pagar funcionário e tal. Então tudo isso é importante, como por exemplo, Gabriel, eu não preciso alugar um galpão porque eu tenho um galpão, o galpão é meu, tá, mas você vai ter que arrumar esse galpão, adequar esse galpão, fazer um showroom, material de showroom, Quanto você vai gastar para você, por exemplo, produzir o seu showroom? Entendeu? Então assim, tudo vai dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Então às vezes você fala, nossa, eu tendo uma mesinha, tendo um cavaletinho ali, uma plaquinha, dá certo? Não. Entendeu? Não. Porque daí você vai começar e vai ficar sufocado. Você vai trabalhar, vender o almoço para comprar janta. E às vezes nem isso. Então você precisa saber exatamente o que você vai precisar de dinheiro para poder viabilizar a sua empresa. E essa lista aqui já vai te ajudar bastante. Então é o seguinte. Então você viu que nessa primeira aula eu fiz mais uma apresentação do curso, tá? E mostrei o modelo que é o modelo mais tradicional. Então você viu que você pode trabalhar com estrutura própria nesse modelo tradicional ou que você pode ter ajuda de terceirizados desde que você tenha alguns critérios de qualidade, que eu já te mostrei. Depois a gente pode até aprofundar mais esse assunto. Nas próximas 2 aulas nós teremos vários outros modelos de negócio. E é agora que a aula fica interessante, porque agora já não vai ter mais apresentação, já não vai ter mais blá blá blá, vai ter o quê? Os modelos de negócio, como eles funcionam, o que você tem que investir, aonde que você se encaixa, se é MEI, se é microempresa, se é autônomo, se é vendedor. Então, lembre-se, o envelhecimento de sacada está aí, é um ótimo produto e você pode trabalhar, desde que você saiba. Pode ficar tranquilo, porque nós temos a solução se caso você quiser trabalhar com envelhecimento de sacada, tá? Nós temos um curso que se chama Especialista em Envidraçamento de Sacadas e nós montamos esse curso exatamente com esse pensamento, para que o cara não saiba só montar, para que você não saiba só montar, para que você passe por todas as etapas desse produto, desde a pré-venda,
desde a captação de clientes, que eu acabei de falar aqui, internet e tal, como você capta cliente, como você faz essa publicidade mesmo com a sua vidraçaria fechada, exatamente. Antes de você abrir sua vidraçaria, você já tem um método para você ir captando clientes e até o pós-venda. Então passa venda, precificação, medição, projeto, usinagem, colagem, logística, instalação, manutenção. Então, todo o processo nós temos. Então, não esquente a cabeça quanto a isso. Assiste o curso, agora só tem mais 2 aulas, assista as 2 aulas e aí você vai ter uma visão panorâmica de qual sistema é melhor para você hoje, na sua realidade de hoje. Não na sua realidade de 3 anos atrás e nem na sua realidade de 3 anos à frente, não. Hoje. Hoje dá para você trabalhar com envidraçamento em sacada, desde que você comece certo ou recomece certo, caso você esteja precisando aí de um novo começo, de um start novo, de uma fase nova, entendeu? Bom, então seja persistente. Esse curso são só 3 aulas, já foi uma. Espero te ver novamente então na próxima aula. Lembrando que eu faço parte do setor vidreiro. O setor vidreiro tem vários trabalhos voltados especialmente para os vidraceiros. A nossa ideia aqui é beneficiar os vidraceiros, é fortalecer os vidraceiros, é tornar a nossa classe mais valorizada e a nossa classe de vidraceiros mais lucrativas, e com isso nós teremos que ser mais profissionais. Então, essa é a missão do setor vidreiro. Lembrando que nós temos a nossa rádio, não se esqueça de participar. Todas as terças-feiras nós temos episódio novo e eu conto com você, seja ouvindo, que é o principal, né? Mas também conto com você para me ajudar a criar matérias, para poder participar mesmo no microfone junto com a rádio, para poder mandar ideias de entrevistas, ideias de pautas. Ó, a Rádio Vidreira é nossa e eu conto com a sua ajuda, ok? Então, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Para nós, o importante é você saber. Muito obrigado pela sua presença e até a aula 2. Aquele abraço.